Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do IPL Podcast. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, família aqui do IPL, que é a doutora Soraya Santos. Seja muito bem-vinda, doutora Soraya. É um prazer receber você aqui com a gente. Priscila, obrigada. Prazer estar aqui novamente para bater esse papo. Isso, hoje vai ser um papo bem gostoso, né? Doutora Soraya é médica, oftalmologista e atualmente tem um destaque aqui na Bahia com a medicina integrativa. Doutora, eu queria saber um pouco assim dessa sua história na medicina integrativa. Como é que começou, já que você também é oftalmologista? As coisas vão chegando, né, na vida. Às vezes a gente não se programa para isso. Mas basicamente eu fiz medicina, depois fiz especialidade em oftalmologia. E quando eu resolvi gestar, eu já tinha de alguma forma, intuitivamente, porque essa formação, a gente não tem isso na faculdade, a gente vai aprendendo tudo muito fragmentado e esquece de juntar, mas eu entendia que para gestar bem, eu precisava estar bem. Então eu queria me preparar para a gravidez, para que eu tivesse uma gravidez com menos riscos, com um bebê mais saudável. E aí fui buscar uma profissional para cuidar de mim como um todo, para me preparar para essa gestação. Comecei esse tratamento e aí já no meiozinho do tratamento eu engravidei e surgiu um curso aqui em Salvador, na época chamava medicina ortomolecular, porque vai mudando os nomes, as terminologias, né, mas no final o objetivo é o mesmo, que é equilibrar esse corpo para ele ser o melhor que ele pode, né, dar essa alta performance para o corpo. E aí foi chegando aos pouquinhos, um curso aqui, um curso acolá. Eu apaixonada por oftalmologia, então fui pincelando um pouquinho, às vezes mais timidamente, e aí, mas as coisas foram crescendo, as situações vão ocorrendo, os amigos vão querendo ajuda, o paciente quer um pouquinho mais, aí tem um problema familiar e a gente vai crescendo e hoje eu atuo bastante nessa área. Que bacana, é tão interessante isso, porque muito se tem falado na área da saúde, principalmente para quem trabalha, né, diretamente atendendo pacientes, a importância de não olhar somente para a doença, para aquele órgão ou para aquela estrutura acometida, mas olhar o indivíduo como um todo, né? Inclusive a parte de mente, corpo, crenças, né? Então a gente tem uma gama muito grande e isso é muito interessante que a gente passe a olhar esse indivíduo dessa forma, né? Então, é importante, é transformador. Quando você consegue enxergar dessa forma, as possibilidades que se abrem para essa pessoa são muito grandes. A especialidade, ela é importante, porque o conhecimento, ele praticamente dobra a cada 4 anos, agora eu acho que até está mais, né. Então, assim, não dá para você acompanhar tudo o tempo todo. Então as subespecialidades, elas são importantes, mas só que o problema é que a gente foi ficando tão subespecialista, que a gente foi perdendo essa noção do todo. Então a gente tem que saber dar o zoom out, de ver o conjunto onde você está inserido, e saber dar aquele foco e especificar. Só que aí a gente só aprendeu a olhar o minúsculo ali, e perdeu essa visão do todo, né. Só que a gente é tudo, a gente não é uma partezinha, né. Nunca eu digo que não chega um olho lá, sozinho, passeando, querendo saber como é que ele está. Ele faz parte de um indivíduo, que tem uma vida, que tem uma história, e tudo isso leva ao adoecimento. Se a gente não consegue entender esse contexto, a gente acaba ajudando de uma forma muito limitada. Quando você começa a entender, mostrar para o paciente que o que ele está sentindo, que trouxe ele para o consultório, na minha especialidade, na verdade ele precisa olhar para a vida dele. Sim, sim. Imagino que, às vezes, até algum comprometimento visual possa ter a ver com algo que ele não queira enxergar, com que ele não queira ver, e esse olhar de oftalmologista é fantástico, porque você une o problema ocular junto com o integral desse paciente, né. Pois é, engraçado que hoje eu atendi uma paciente, uma senhora já de 85 anos, né, e aí eu comecei a examinar e eu ia fazendo as perguntas, ela: "Como é que você sabe isso?" Ou porque tá perguntando isso, né. Acha que não tem relação. Não tem relação, exatamente. E os olhos são a janela da alma, né. Então, nada como uma especialidade como a oftalmologia para poder enxergar um pouco além ali do que está diante dos nossos olhos. É, e não é só uma questão mercadológica: "Ah, eu vou para essa área porque é o que está bombando no momento", né, porque não adianta se você não tiver aquela intimidade, né, em querer ver o indivíduo como um todo. Como você mesma disse, as especialidades são importantes, né. E achei tão interessante você contar que isso surgiu para você quando você estava pensando em engravidar, ou seja, você já queria em você
cuidar desse indivíduo, porque você ia gerar um novo ser, e esse novo ser já precisava vir preparado com uma pessoa muito melhor, né. Então você já queria ser uma mãe diferente. Isso eu achei, assim, fantástico, porque E é a lindo e mesmo. as coisas vão acontecendo, assim, aos poucos, né, às vezes eu atendo algumas pessoas e eu falo muito de alimentação, muito de sono, gerenciamento de estresse, e aí a pessoa me vê, assim, como ela tá numa posição, ela acha que eu, tipo assim, que eu como perfeito, ou que eu não tenho nenhum estresse. Falei: "Não, isso aqui é um processo, é uma construção, a gente vai se construindo, vai tendo mais conhecimento, vai conseguindo implementar isso para a vida, e eu vou passando o que eu passei para meu paciente, para ele não precisar ter a mesma jornada, ele pode pular etapas, né. Sim, E cada dia a gente pode melhorar um pouquinho mais. Então a cada curso você aprende mais um pouquinho, e aí você cria uma outra ferramenta para poder ajudar um pouco mais. E cada luzinha que você coloca na frente do paciente, fala: "Ó, ele vê, poxa, tem esse caminho aqui, ó, isso aqui é uma coisa que eu achei que não interferia tanto na minha vida, e que eu preciso talvez olhar com um pouco mais de cuidado e de atenção", né. Só de da pessoa perceber que está sendo olhada, está sendo cuidada, que tem alguém que está interessado na saúde dela, eu acho que esse é um diferencial de um profissional que escolhe trabalhar com medicina, independente da área, porque eu acho que a gente não precisa saber tratar tudo, você precisa olhar para tudo e encaminhar para quem diz direito, né. Ok, eu não sim, preciso saber cuidar de tudo, eu preciso olhar para o paciente e pensar: "Olha, você precisa aqui de um cardiologista, ó, sim. você precisa de um gineco, olha, você precisa de um psiquiatra, ó, você precisa de um apoio psicológico", né. Eu não preciso saber tudo isso, mas preciso olhar para ele e entender que ele precisa disso e guiá-lo nessa busca, né, porque é uma busca constante, não tem um fim em si, é a busca que é legal. Então, ele gostar de percorrer esse caminho de se autoconhecer, de melhorar, de superar suas dificuldades, eu acho que é isso que engrandece a gente e que dá uma paz na alma. Verdade, e aí você usa o seu próprio exemplo, né, de como você foi chegando e o quanto isso trouxe benefícios para você, que você se transformou numa outra pessoa, numa outra profissional. Eu imagino que isso deve ser fantástico. E os resultados, diferenciados, né, o seu público, os seus pacientes que vão, às vezes, por uma queixa oftalmológica, se transformam em outra pessoa, vamos dizer assim, né, é uma construção. Como que é isso em termos de resultados práticos mesmo? Eh, eu sou muito família e cada pessoa que de alguma forma eu impacto com o que eu faço, que se transforma, que se melhora, ela muda o seu ambiente, porque a gente só pode mudar a gente mesmo, a gente não muda ninguém, né. Então o consultório é um lugar muito interessante e único, porque no consultório, principalmente quando o paciente entra e de alguma forma ele se conecta com você, é uma troca, ele se sente confortável para compartilhar a vida. Então são muitas revelações que acontecem dentro do consultório. E você ajuda aquela pessoa de alguma forma, ela sai melhor dali, e ela transforma o ambiente onde ela está, o ambiente de trabalho, o ambiente familiar. E ela quer que mais pessoas sintam isso, né. Então é um ciclo que gira Vai positivamente, né. indicando outras pessoas. Outras pessoas e ela quer um pouquinho mais, e ela começa a investir um pouquinho mais nela, é muito interessante, assim, o paciente vem a primeira vez e às vezes quando volta depois, ela já muda a maneira de se comportar, a maneira de se vestir, a maneira de se comunicar, é muito interessante. E não é só na Fantástico. doença que o Sim, trouxe, a pessoa volta diferente, né, volta com outra postura diante da vida e das dificuldades que ela está ali passando. Cada pessoa tem uma dor, todo mundo tem alguma dor, uma dificuldade, um obstáculo, mas saber olhar para isso com mais carinho e saber que pode passar por aquilo e ficar mais forte, às vezes, para lidar com aquele problema, transforma a vida dela, faz a vida ficar muito mais leve. não é encher de exames, Não, né, não é é, encher de medicamentos, é realmente uma escuta ativa generosa, né, é estar disposto e disponível. Eu vejo que seus olhos brilham quando você fala do seu trabalho. Eu estou não, aqui olhando. eu sou muito apaixonada. Em toda a prática médica, vai criando tem vieses, né, em qualquer área que você for, vai ter isso. E nesse universo integrativo que está crescendo, também vai ter um viés de muitos exames, ou de muitas suplementações, ou enfim, de muitos tratamentos. Cada pessoa
Eu digo assim, imagina que você vai para uma palestra, todo mundo está ali, tá 100 pessoas assistindo a palestra. Quantas pessoas estão assistindo aqui a gente, né? E aquela informação que veio, chegou a mesma informação, mas cada um vai pegar para si de acordo com o que ela é, com as experiências que ela tem, com as crenças que ela tem, com as coisas que ela acredita, e vai levar para a vida do jeito que ela assimilou. A informação que veio foi a mesma. Medicina integrativa é a mesma coisa. Então, a gente tem um conhecimento, às vezes fazem cursos muito parecidos, cada um vai conseguir aplicar para a vida de acordo com suas crenças, seus valores, seus princípios, e é isso que me guia. Então, eh, escolher profissionais que tenham a ver com seus valores, eu acho que é um primeiro passo para ver se você está num bom caminho, de quem está te assistindo. E é verdade, porque a gente acaba seguindo aquela pessoa pelo que ela diz pra gente, pelo que ela nos demonstra de cuidado, né. Então, às vezes é o melhor ou mais indicado profissional, mas quando você chega lá, não é bem aquilo que você esperava. Porque hoje, cada vez mais, a gente espera um cuidado realmente mais integrativo. Me lembrei até que esses dias eu estava num cansaço, num desânimo absurdo. "Ah, você vai ficar depressiva, cuidado, a depressão tá te abatendo, não sei o quê". Gente, era falta de vitamina B12 e vitamina D. Eu tinha ido em 2 médicos e ninguém tinha enxergado isso. E eu falando: "Não, pelo amor de Deus, não, mas sua vitamina B12, D tá normal, dentro dos valores de referência", mas não estavam escutando o que eu estava dizendo. "Eu estou cansada, eu estou desanimada", é meu corpo que diz: "Ah, você vai entrar no processo de depressão". Mudei de profissional, ela falou assim: "Eu entendo que você, né, esteja ali com uma vitamina D e B12 dentro, mas a sua fala me traz algumas questões que não é só o mental, eu preciso também olhar para o seu corpo". Pronto, em uma semana de B12, parecia que tinha me injetado O um energético, né? gente, agora tem que tirar um pouco. Nada. Mas é muito interessante, né, os resultados do olhar como um todo. A gente na fisioterapia, muitas vezes, né, uma disfunção pélvica, por exemplo, se a gente se fixar só naquele problema, naquela queixa, sem olhar todo o contexto, né, então às vezes tem uma perda urinária que vem com um histórico de violência sexual. Né, às vezes tem uma constipação que vem com algum histórico de abuso, de dificuldade de enfrentar a vida, enfim, é um mundo, né, o ser humano é um mundo que a gente não desvendou totalmente e nunca vai conseguir E chegar nunca vai nisso. conseguir, né? Até porque imagine que o paciente chega, por melhor que seja essa anamnese, que é esse questionário, essa conversa, a gente é uma fotografia ali, né? E a gente é um filme longo, onde nem a gente lembra do filme todo. Então, que dirá o profissional que está te vendo, né? E a gente vai desvendando essa história no decorrer de um acompanhamento. Então, muitas coisas que acontecem na nossa vida trazem a gente para o que a gente é hoje. As coisas boas, as coisas não tão boas assim, como a gente interpretou o que aconteceu com a gente, e traz esses sintomas da agora. Então, sempre que a gente pode buscar a causa, né? Mudar o estilo de vida, normalmente são intervenções mais duradouras, porque é como se você trabalhasse num alicerce. Então, se você tem uma casa com um bom alicerce, tudo você edifica. E se você tem um alicerce muito frágil, não adianta estar uma casa toda bonita, decorada, que ela vai desabar na primeira ventania, entendeu? Então, às vezes, Verdade. só que alicerce demora mais. Então, às vezes, precisa gastar um pouquinho de tempo, usar o tempo para ter esse alicerce mais firme, e depois as coisas vão subir, vão acontecer com uma velocidade muito maior, com muito mais resistência, né? Mas a gente vive num mundo muito acelerado, as pessoas querem resultados imediatos e não têm essa paciência, porque não tem a paciência ou não querem desenvolver esse olhar, enfim, eh, a as situações colocam os profissionais também em situações, às vezes, né, atendimentos muito rápidos, Sim, uma pressão por uma quantidade, o paciente pressiona por um resultado imediato, "eu estou imediato. com dor, eu quero resolver agora, nesse momento, não serve para amanhã", né. Então, trazer isso para que tudo é uma construção, tem um tempo para ter resultado, as pessoas não querem, ela quer o resultado, mas ela não quer o processo para ter o resultado. É. É, e essa mudança de mentalidade, eu acho que é o mais desafiador, porque quando você muda a mentalidade, você muda suas ações. E mudando suas ações, você vai ter outros resultados diferentes do que você tem agora, se você quer resultados diferentes. Mas, comparando o seu começo da carreira na medicina integrativa e hoje, você acha que
tanto seus colegas profissionais que não trabalham com isso, quanto os pacientes, eles estão se abrindo mais para essa possibilidade? Eles enxergam isso como uma parte do tratamento, as modificações em todo o redor, né, você falou aí da fundação da casa, que é a parte mesmo que mais se demora, né, a fazer. Então eles estão, assim, os resultados que estão aparecendo, as pessoas estão mais dispostas a isso, a essas mudanças Eu totais? Tem cada vez mais pessoas buscando, mas eu diria que é muito pouco diante da quantidade de profissionais que tem, ou seja, de todo mundo que já está no mercado ou entrando, a quantidade de pessoas que estão com esse olhar é pequeno. Tem cada vez mais pessoas, mas proporcionalmente, eu não acho que proporcionalmente está aumentando. Porque o modus operandi hoje da medicina, eu acho que de todas as áreas de saúde, de algum maior ou menor grau, te levam para um modelo que não é sustentável do ponto de vista de saúde. Não é um modelo saudável. Não é um modelo saudável para o profissional que está atendendo, que dirá para o paciente. O médico hoje, a o modelo dele é tão adoecedor que um médico homem morre 10 anos antes de um homem comum. Um homem médico tem uma sobrevida de 10 anos menos do que de um homem comum. Sim, E uma mulher médica, a mulher vive mais que homem, normalmente. A sim, mulher médica vive menos do que um homem comum, ou seja, ela vive muito, muito menos. sim. Porque como é que alguém que está destinado a cuidar da saúde de alguém está adoecendo mais do que seu próprio paciente? Nossa, Então, é um modelo adoecedor para todas as pessoas que estão envolvidas. Então, algo que precisa ser revisto é os modelos, porque senão a gente reproduz uma sociedade doente. Porque sim, esse médico doente, como é que ele vai cuidar de um paciente se ele está doente? Ele volta para casa doente, vai cuidar de uma família estando doente. Ou seja, a chance dele adoecer essa família é muito grande. E assim é um ciclo de adoecimento. E é isso que a gente tem visto. Pessoas extremamente ansiosas, hipermedicadas. É um remédio para ficar acordado, um remédio para ficar dormindo, um remédio para ficar alegre, um remédio para desacelerar, um remédio para acidez, um remédio para respirar, um remédio para como se não fosse possível ter isso saudavelmente sem medicação, né. Não exatamente. posso mais ser feliz sem uma medicação para isso. É uma cobrança de resultados em todas Sim, as esferas, financeira, profissional, familiar. Não se olha, não se escuta, e adoecendo, e adoecendo, e aí não vê possibilidades, e adoece mais um pouquinho, até que o corpo para, né, sim, sim. para. Então, assim, eu acho que essa mudança ela ainda é lenta, eu acho que a gente precisa despertar mais para essa mudança. Eu acho que muitos profissionais, eu posso falar por oftalmologia, eles até enxergam que a doença oftalmológica tem a ver com a doença sistêmica, mas há uma crença de que eu não tenho nada para fazer, que o paciente não vai mudar. Então eu tenho que medicar mesmo, entende? É quase Sim, como te tratar como uma criança que não tem gerência sobre as suas escolhas. O que você vai fazer é com você. Cabe a mim te orientar. Se você vai fazer ou não, aí sim. eu já São as escolhas, o as escolhas. livre-arbítrio, Agora, né. eu não posso deixar de te orientar, porque eu acho que você não vai fazer. Eu te oriento. Se você vai fazer ou não, ok. Posso te ajudar a conseguir concretizar. Você quer ir sozinho também, tá tudo bem, mas eu tenho que te orientar, mesmo que eu acho que você não vai fazer. Mas aí as pessoas não estão orientando, porque Sim. já predispõe que não, não vai fazer, então para que eu vou falar? Eu já imagino que deve chegar gente lá na sua mesa: "Ó, doutora, você é minha última esperança. Eu já fui em todos os médicos, não tenho mais o que fazer", né, para ver a real necessidade. Aí quando você começa a falar de outros aspectos e não só da visão, por exemplo, que é a sua área de especialidade, aí a pessoa fala: "Não, não é possível. Tá, mas eu vou tentar porque você é minha última esperança e agora acabou". E aí muda a vida da pessoa, muda tudo. Essa frase, assim, é o que eu mais ouço, né. Desde só na oftalmologia, tipo assim: "Ó, já fui para vários e agora, tipo, vou vir aqui, vamos ver o que dá", né. É, Ou tipo, alguém veio e você resolveu isso que não resolvia ou enfim, mas às vezes vem na expectativa de que é um milagre, né. Tipo, falei: "Não, tudo não é baseado, né. não é minha especialidade milagres. Acredito em milagres inclusive, né, mas não é essa a minha função, não é isso, mas é despertar na pessoa esse desejo de se curar, de se melhorar,
e ativar esse poder que tem dentro da gente, que todos nós temos, de se autocurar, né. E a gente pode ativar e tirando essas casquinhas da cebola e acessando esse lugar. É possível? É possível. E é fantástico. E você acaba mexendo com a confiança, Sim, né, da pessoa, com a fé, enfim, com aquilo que ela crê, porque às vezes você é a última opção, né, ela te encontrou muito tempo depois e fala: "Meu Deus, é agora ou é agora?". E a coisa acontece, né. Mas também já soube, né, que apesar do seu público ser oftalmo, né, a parte dos olhos, muitos já têm te procurado não mais para os olhos, né, isso os olhos parecem que não foram mais o é, problema, né, a busca por doutora Soraya tem sido outras questões. vai Como tem sido mudando. isso para você? Cada vez mais está crescendo isso, né, esse você já busca já direto para essa parte integrativa, esse olhar, seja porque tem uma demanda ou para já muitas pessoas já buscam não porque estão sofrendo com alguma dor, alguma doença, Sim. mas porque querem melhorar, né, que querem viver melhor, querem ter esse tempo, eu digo que eu não prolongo a vida de ninguém, mas a gente pode, o tempo que Deus nos der, que seja de melhor qualidade, né, que a gente possa ter uma vida mais plena, então de ter essa performance da vida melhor. Aí essa é a parte que eu mais gosto, que a pessoa que acha que está bem, quer melhorar, fala: "Ah, então agora está ótimo". É, esse é o paciente que eu gosto. Esse é o paciente que eu gosto. Mas o que eu estava conversando ontem com um paciente, ele muito pouco tempo de tratamento, e ele já com muito resultado, muito resultado. E ele falou: "Eu não sei se é isso, das várias coisas que a gente está fazendo, né, você não consegue identificar o que daquilo que está funcionando, mas o fato é que está funcionando". Eu falei: "Ó, aqui não é teste e controle, tipo um grupo faz só isso, outro faz isso para saber qual que está mais resultado. Não, são estratégias que dão resultado e em conjunto elas se potencializam". Seria mais ou menos como o seguinte: se você quiser perder peso, eliminar peso, emagrecimento, que hoje é uma grande questão do mundo, né, o mundo está É, gordo. Se você só mudar a alimentação, você vai ter resultado. Mas se você mudar a alimentação e fazer atividade física, você vai ter mais resultado. Se você mudar a alimentação, fazer atividade física e dormir melhor, você vai ter mais resultado. Se você mudou a alimentação, fazer atividade física, dormiu melhor e gerencia a sua parte emocional, você vai ter um super resultado. Então, é isso. Quanto mais coisas a gente consegue fazer, você acelera seus resultados, né? E ele transformou a vida dele em muito pouco tempo. E eu falei: Sua mudança começou quando você decidiu vir aqui. Quando você deu esse passo de buscar ajuda, falou: eu quero", você já começou a melhorar. Então o paciente que foi no consultório buscar uma ajuda, ele já deu o primeiro passo. Então ali ele já está melhor, independente do que ele faça. Já é um passinho, ele já mudou a rota dele, já entendeu que: "Ok, esse caminho que eu estou agora, não é esse destino não é muito o que eu estou gostando, quero ir para um outro lugar, então eu quero uma ajuda para mudar a minha rota". Então só esse primeiro passo já é transformador. Algumas pessoas vão conseguir fazer mais mudanças, outras menos, cada uma no seu ritmo, e a gente precisa respeitar isso. Isso é uma coisa que eu aprendi com o tempo, de não ficar chateado porque a pessoa não faz, né. tão Eu difícil. ficava chateadinha, confesso a vocês, ficava meio chateada. Mas hoje eu não fico mais chateada, porque eu sinto o melhor, eu tenho o meu tempo, né, não tive meu tempo, então eu Exato, ter um conhecimento e aplicar esse conhecimento, tem coisas que esbarram nesse caminho, né. Porque se fosse só o conhecimento, ninguém fumava, ninguém bebia, ninguém dormia tarde, ninguém era estressado, né. E a verdade. gente sabe, todo mundo faria atividade física, estaria todo mundo magro, por que que a gente não faz? Então, entre saber e conseguir aplicar, tem uma distância, né. Hoje eu trabalho exatamente para dar ferramentas para a pessoa conseguir fazer, dar essa força que ela precisa para poder se movimentar na direção correta. E essa busca no seu público, você tem percebido que isso tem acontecido com pessoas mais velhas, a partir dos 40? Como é isso? Porque dizem que os 30 eram os 15 de antigamente. Eu já digo que eu já passei dos 40 e os 40 são perfeitos, ô fase gostosa, onde eu falei: "Gente, eu existo", né, e eu tenho as minhas próprias vontades, os meus desejos e eu busco exatamente isso, eu quero viver muito e com muita qualidade, eu tenho muita coisa ainda para viver. Você sabe que meu público é muito diversificado, assim, muito, muito mesmo. Então atendo desde criança, não sou pediatra, Sim. mas de alguma forma, até do ponto de vista oftalmológico,
Minha formação foi no IBOP, que é Instituto Brasileiro de Oftalmologia e Prevenção à Cegueira. Ele é muito forte na parte de estrabismo, então se atende muita criança. Então eu desenvolvi uma habilidade de atender criança. E eu gosto de conversar com criança, então atendo e mesmo na parte integrativa, hoje as crianças estão super adoentadas, né, estão muito Muito. doentes. Então eu acabo cuidando muito dessa criança também com esse olhar integrativo. Ele vem para mim, pra oftalmologia, mas ali eu converso um pouquinho da tela, do esporte, ele nem veio para consulta integrativa. Mas a gente pode, na consulta oftalmológica, lançar ali, porque é diferente a mãe falando que não pode, que nã-nã-nã, e quando você ouve um médico, que você se conectou, Precisa dessa o conexão. poder da sua fala tem um outro peso, né, tem outro peso. Então, quando você dá sugestão de que precisa fazer um esporte, de que precisa pegar um pouquinho de sol, que não tem problema o celular, que ele pode usar desde que ele use melhor, aí ele já Uhum. gosta, né, tipo: "Ai, não É. preciso Essa é abandonar". legal, essa doutora é Tipo, legal. e ali a gente vai num processo, então atendo desde crianças pequenas e até pessoas, idosas com demandas diferentes, né, então muitas mulheres jovens que querem engravidar, estão com dificuldade de engravidar, adolescentes com grau de ansiedade, questão de perda de peso, problemas hormonais, insônia, já bastante, né, mulheres de mais idade com questões, minha conexão aqui com o IPL também, porque muitos pacientes o sono é um pilar da saúde, assim, que hoje eu considero o mais importante. E uma das questões de sono é essa questão da ida ao banheiro, o despertar noturno. Não é que a pessoa tem insônia, é falta de sono, né, mas tem muito despertar noturno. Então, às vezes, barra ali, eu preciso de uma ajuda Sim. para poder solucionar, porque não adianta uma vitaminazinha para o sono, a rotina de ficar zen, porque não é essa a questão, Não é a causa a da causa. Então sempre a isso. gente precisa buscar a causa. Às vezes o paciente pergunta: "Ô doutora, o que é bom para o sono?" Por que que você não dorme? Às vezes você só É. não dorme bem porque seu hábito é péssimo, não tem nada a ver com nada orgânico nem hormonal. Às vezes pode ser porque está na menopausa mesmo, mas Uhum. às vezes é uma pessoa que desperta por questões geniturinárias. Então aí é a Verdade. parceria que a gente precisa ter com o outro, por isso que eu digo que a especialidade ela é importante, porque a gente precisa encaminhar para quem vive direito. Quando a gente junta esses olhares, nossa, quem se beneficia? Todo mundo, porque eu fico feliz se eu dou resultado. O outro profissional também, o paciente Mais mais ainda. ainda. Nossa, falamos juntinhas, é a É, conexão. Fantástico. E o fato de atender crianças e adolescentes, obviamente, quem leva são os pais. E aí o pai e a mãe, né, o responsável é que tem que acreditar nesse seu trabalho em primeiro lugar. E isso é muito interessante, né, porque é muito fácil convencer a criança, talvez, o adolescente que não tem tanto conhecimento, mas convencer o pai: "Nossa, uma conversa com aquela médica, uma mudança disso, não, ela não vai conseguir uma coisa que eu estou tentando há tanto tempo". É possível, né, e a gente precisa ter esse elo de confiança, né, essa não, comunicação é fundamental. é algo que se perdeu no tempo. Eu sou uma privilegiada, porque é algo que eu sempre antes de trabalhar com a integrativa, é algo que eu sempre cultivei, eu gosto de gente, eu gosto de conversar, adoro conversar. E essa conexão é uma relação médico-paciente, é um relacionamento, exige confiança mútua. O paciente precisa confiar em mim e eu preciso confiar nele, né? Porque de acordo com esse grau de confiança, eu posso propor mais ou menos coisa, ele pode sair mais ou menos medicado. E se eu não confio que ele vai implementar o que eu estou dizendo, às vezes ele precisa sair com mais remédio, né? Então é uma troca. Então ele precisa me dizer a verdade para que eu consiga dar o meu melhor para ele. Se ele mente, se ele omite, eu vou fazer uma leitura diferente do que está acontecendo. Sim, Então, quanto mais a gente estabelece esse relacionamento, e relacionamento é algo que a gente vai conquistando no decorrer do tempo, não é em uma consulta, mas aí isso transforma realmente a percepção da minha orientação. O meu peso muda. E cada vez que sim. o paciente volta melhor, é uma felicidade, né? É, imagino que sim. E quando volta, então, Muito para grata. contar os resultados positivos: É muito, "Doutora, me dê alta que eu já tomei". é muito bom. E as pessoas, gente, qualquer pessoa que melhora, ela quer que outras pessoas melhorem. Verdade, Isso é fantástico. Quem melhora quer ver outras pessoas melhores. Quando você está verdade. bem,
você quer mais disso para pessoas que você gosta. Então você traz o pai, a mãe, você conta para o vizinho, você traz o filho, você traz alguém, você avisa. Então hoje meu público é do boca a boca. Virou médica da família. Então eu tenho muito parceiro de rede social, mas é o boca a boca. É, Fantástico, é né. o boca a boca. E é um bom trabalho realizado, né, porque esse é o melhor é a melhor propaganda do profissional. A gente sempre falou isso a vida inteira e experimenta quando de fato acontece, né. E às vezes eu me pergunto assim, onde é que a gente se perdeu nesse cuidado com o outro, né. Porque aquela história de: "Não faça com o outro que não gostaria que fizesse com você". Ai, atendimento humanizado. Poxa, por que que a gente está tendo que usar esse termo? Onde a gente se perdeu? Que o atendimento não é mais humanizado deveria ser usado, né. E é redundante, porque a partir do momento que eu sou profissional da saúde, eu vou lidar com gente, com pessoas, com seres humanos, o atendimento obviamente tem que ser humanizado. Mas isso é o que eu acho que é o que a gente, em todas as áreas da vida, humanos precisam de humanos, pessoas precisam de pessoas. Estamos com muita facilidade de lidar com máquina e com tecnologia, É, cada vez menos habilidade de lidar com outras pessoas, pessoas que são diferentes da gente e que têm outra história, outra percepção, e que a gente precisa entender que está tudo bem. outras Outras crenças. crenças, inclusive, isso é muito importante. Hoje já tem em várias áreas, principalmente a cardiologia cresceu muito com isso, com essa parte da espiritualidade e doenças cardiovasculares, né. Espiritualidade não é igual à religião, então Sim, não estou para catequizar ninguém da minha crença, mas que ela entenda que quando a gente crer em algo maior, a vida se transforma, né, a vida se transforma. Então, e trazendo isso para a vida e entendendo que isso é importante, que faz parte da saúde, que os relacionamentos fazem parte da saúde, que não é só o comer ou a atividade física, não, tudo isso, esse contexto, faz parte dela viver melhor. exato, exato. A gente ouve muito falar disso, mudanças de hábito. Praticar um esporte, comer bem e ser feliz. Tá, mas qual é a o caminho para isso? Porque às vezes a gente tem essa dificuldade também, né, e quando se tem um médico com esse olhar, facilita muito, né, a gente até vê, assim, como um mentor, é o mentor da minha vida, assim, eu tenho uma que eu confio plenamente, e muitas vezes a especialidade dela não é aquilo que eu vou buscar, mas Sim. eu quero aquela opinião, porque gerou uma confiança entre nós, e eu tive os resultados que eu esperava. Então para mim é fantástico. A sua fala às vezes essa coisa desse nome, né? Ai, medicina integrativa, medicina funcional, medicina ortomolecular. Gente, o que é? É um antigo clínico. Sabe aquele clínico que sabia da sua história, quem é seu pai, quem é sua mãe, um pouquinho de você, por que que você está chateado? É isso. Nada além disso. Alguém que te olha todo e que entende sua vida e Fantástico. que te guia, entendeu? E que te guia, precisa disso, precisa de um profissional que te guie para o especialista. Hoje, se você for olhar, as pessoas têm vários especialistas e não tem ninguém que olhe inteiro. A gente fragmentou muito o cuidado, Exatamente, fragmentou demais. demais. Agora, olha o desespero, Priscila. Em oftalmologia, então a oftalmologia já é uma subespecialidade bem específica, né? Tipo assim, nenhuma outra especialidade mexe no olho. É. Quem mexe no olho até mexe em outra coisa, mas assim, ninguém trisca em olho. Se for na emergência e cair um negócio no olho, ninguém mexe no olho, né? É super específico. Dentro da oftalmologia, a gente tem mais de 10 subespecialidades. Nossa, Então você pode ter vários oftalmologistas. Imagine, um para retina, um para glaucoma, meu um para ver o Deus. grau, um para ver a córnea, um para subnormal. E quem te olha? É. Ninguém te olha. Você vira uns pedacinhos. Gente, é mesmo. É uma loucura. É. Como você disse, a especialidade é importante, porque a gente precisa agregar o que é de mais Método, conhecimento daquela exatamente. pessoa, né, não vou fazer o teu trabalho, eu sou físio, não vou fazer o teu trabalho. Eu trabalho com saúde da mulher é saúde pélvica, eu não vou fazer o trabalho de quem mexe com ortopedia. Mas eu também preciso entender até que ponto, de fato, o problema é ortopédico ou é outro, né. Exato. E isso tá faltando. Você me fez lembrar de uma história minha, eu era muito novinha, assim, terminei um namoro. Estava sofrendo horrores em casa, chorando, emagreci, assim, acho que uns 7 quilos em uma semana. Não recomendo esse método para perder peso. Deus me livre. Sofrimento
sofrimento, primeiro amor, aquela coisa. Aí eu cheguei pra minha mãe e falei assim: "Mãe, você me leva num médico?" Aí ela me olhou com uma cara: "Por quê?" Eu falei: "Ai, mamãe, eu tô sofrendo e tal". Aí eu procurei lá uma clínica geral, juro pra você, eu peguei o caderninho do plano Hã. naquela época, olhei, apontei: "Vai ser essa aqui", liguei: "Ah, quem tem algum médico aí disponível, uma clínica geral?" Eu falei: "Vou numa clínica geral", porque eu não imaginava nem onde eu tinha que ir pra tratar o meu sofrimento. Cheguei lá, gente, que mulher maravilhosa. Cheguei, já comecei a chorar, ela: "O que você está sentindo?" Aí eu contei: "Olha, eu queria pedir desculpa de estar usando o seu horário, o seu tempo, mas eu não sabia para quem ir. Eu acabei de terminar um relacionamento, eu tô sofrendo". Gente, a mulher foi tão maravilhosa que depois ela ficou minha médica. Doutora Célia, lembro dela até hoje, eu nem sei mais se ela está trabalhando com isso, era lá no Espírito Santo, em Vila Velha. E aí, medicação nenhuma, ela ficou comigo escutando, me aconselhando: "Você é muito nova, você é linda", então, o que é pra dizer que ela não me deu nada, ela me deu um valeriana lá pra poder eu realmente Ah, relaxar, mas eu sou grata a ela até hoje por essa história. E me lembro que, assim, foi uma das poucas vezes que eu fui num médico de fato que me ouviu, porque se fosse outro: "Ah, toma isso aqui, tá, tchau, próximo". Ela não, ela pegou na minha mão, quando ela pegou na minha mão, foi uma coisa, assim, louca pra mim, eu senti, assim, eu falei: "Ah, gente, essa pessoa está me vendo", né. E era uma profissional. Eu estava em um sofrimento mental, né, sei lá, emocional e tal, que talvez não fosse a especialidade dela, mas ela me deu uma escuta generosa, né, então ela foi e falou: "Espera aí que eu tô vendo você". Talvez já isso praticava algo que isso demanda uma coisa chamada tempo, né. Tempo e interesse real no paciente. Você escutar não é ouvir, né, é escutar, uma escuta ativa. Não é você ver, é você enxergar, é diferente. é diferente. Por isso que eu digo, esse modelo é insustentável. É um modelo onde você não tem tempo, você não olha para o outro, você não ouve o que o outro está falando, e Precisa mudar você lá na formação, então tem você que mudar a acha, formação, Soraya? tem que mudar a formação. Inclusive os estudantes estão adoecendo, né? Eu tenho vários clientes que estão na faculdade, estão entrando na faculdade. Gente, eles já estão entrando doentes, já estão saindo do terceiro ano doente e medicados. Nossa, Então eles já vão entrar médicos doentes e vão sair como? Mais doentes. Como é que alguém tão doente trata de alguém. vai tratar bem de alguém, Nossa, não é? Então, assim, a gente precisa mudar o modelo, precisa rever esses modelos. O modelo de formação e o modelo da nossa vida. O que que a gente está priorizando na vida? A gente está invertendo a ordem, tudo é importante na vida. Tem lugar para tudo, mas eu acho que a gente está botando pesos inadequados sim. para as coisas da vida, né? Isso está gerando muita angústia e muito sofrimento. Falar mais disso, né? Falar É muito é, comum falar da doença, da medicação, da novidade, né? Tem o remédio que faz, promete emagrecer com exato, facilidade, é, só que a gente não tem falado de todo o restante, né? Então precisa dar voz à medicina integrativa, atender o paciente como um todo. O paciente tem história, o paciente tem família, o paciente tem problemas, né? O paciente é um ser e ele precisa ser olhado. é como todos nós, né? Cada um, se todo mundo se tratar um pouquinho, eu digo que cada vez que eu sou um pouco melhor, Sim. eu sou um pouco melhor como mãe, como amiga, como Ah, filha, como médica, né? A gente precisa investir na gente para a gente ser melhor. A gente também tem dificuldade, normal. Cada vez que eu supero isso, eu posso passar para meu cliente. Eu entendo que não é tão simples, tem um processo, mas que é possível. Ó, como é possível. Ó, eu era assim também, já passei por isso e fiz uma escolha diferente. É possível passar por isso, né? Mas isso é um processo de autoconhecimento. O autoconhecimento é constante. No dia que você achar que não tem mais o que conhecer, tá na hora de dar tchau daqui, ok, cumpriu, né. Mas enquanto a gente está aqui é aprendendo, então é gostar desse aprendizado, né, gostar disso. é. Eu acho que hoje a gente vive um momento, a geração muito isolada também. Pouco se conversa sobre os problemas. E quando a gente abre o Instagram, só gente linda, sem problema. Eu vou me espelhando naqueles influenciadores, né? E aí eu falo, nossa, a vida tá ótima, só a minha que tá uma porcaria. Ai, eu vou continuar sofrendo, né? E mesmo é muito interessante isso de rede social revista tudo, né. Você sabe que é mentira, olha que interessante, o cérebro é uma coisa fantástica. Às vezes você olha, você sabe que aquilo é falso, mas para seu cérebro ele olha e acha você fica com aquela sensação de que você que está fora da curva.
Você que tem alguma coisa errada com Comigo. você, É, isso né, mesmo. sua pele que não é daquele jeito, você que tem menos, legal é quem está fazendo aquilo, viajando para aquele lugar, né, aquele relacionamento perfeito até o dia que separa, né, hoje Ou aquela mãe maravilhosa, maravilhosa, né, né. e, né, filhos educadíssimos, ninguém tem Gente, ela problema, acorda, tudo faz um lanche lindo, desenha o biscoito da criança e eu meto lá uma fatia de bolo e vai para a escola desse jeito, eu falo: "Meu Deus, que mãe sou eu", não é? então a gente vai criando isso na mente e vai criando angústia de que eu não sou suficiente. E isso vai crescendo, né, imagine isso um pouquinho em todas as esferas. Maravilhoso, né. Nossa, eu ficaria aqui dias e dias conversando com doutora Soraya, porque esse assunto, assim, ó, ele vai para várias áreas, inclusive, né, e eu gosto de conversar sobre isso, sobre comportamento humano, sobre Isso é saúde, né, isso é saúde. A gente, felizmente, cada vez se fala mais, as redes sociais, é isso que eu digo também, né, tem a parte boa, né. tudo tem bom, não tem problema com celular, com computador, com rede social. É uma ferramenta, é como a gente usa essa ferramenta. Sim, Então dentro do que tem, o que que você está consumindo? verdade. Qual tempo que você está colocando? Então tem conteúdo bom, muita coisa Tem boa, mesmo. que faz a gente crescer, evoluir, abrir o nosso olhar para uma coisa que está fora ali do nosso raio de pensamento naquele momento, você fala: "Poxa, olha, tem isso aqui, não tinha pensado nessa possibilidade, olha que legal". Então tem muita coisa. Então faça uma busca ativa pelo con não deixe o conteúdo chegar para você aleatoriamente, né. Vai Seja busca. intencional no que você busca, você vai encontrar coisas muito legais. Como esse podcast, como vocês estão vendo, né. Maravilhoso mesmo, Soraya. Eu queria muito, muito te agradecer. Foi realmente um bate-papo, assim, já fiquei pensando várias coisas, né, não tem como, toda vez que eu converso com alguém, assim, super inteligente, como você, eu fico pensando assim: "O que que eu quero mais da minha vida, né, o que mais eu preciso, assim, modificar?". E como eu te falei, depois dos 40 realmente virou uma chave na minha cabeça que eu falei: "Eu preciso ser uma pessoa melhor. O que que eu vou deixar de legado? Quero deixar um filho melhor para o mundo, eu quero ser uma pessoa que tenha seus valores, assim, de contribuição, sabe. Eu sou dessa geração transitória, né, que está saindo do antigo, entrando no novo, tô com essa dificuldade da agilidade das coisas, tudo acontecendo muito depressa, às vezes eu consigo acompanhar ou não, mas assim, eu tenho pensado muito nisso, assim, quanto eu estou boa, né, é aquela história, a máscara de oxigênio quando cai num avião você se salva, né, você coloca em você primeiro para depois colocar no outro. Eu espero que esse podcast tenha trazido alguns insights para vocês, que procurem se cuidar, né, de uma forma muito integrativa de fato, né. E doutora Soraya, eu quero muito agradecer a sua presença. Ai, Deixa aqui seu recadinho para a galera, o que você gostaria de falar. obrigada mais uma vez pelo convite, adorei, foi um bate-papo, um assunto que eu adoro, né, quer falar Ai, sobre a vida, tem coisa melhor, gente, do que gente, meu assunto predileto. pois é. Ai, meu recado é isso, né, a vida é esse tempo que a gente tem um tempo, e a vida pode ser incrível, e a gente tem que aproveitar tudo, mas é tudo mesmo, não achar que é só para aproveitar o que é o bom, é o tudo que faz a vida ser legal. Então que vocês façam um exercício de pensar a vida de vocês como um filme que você assiste. O que é um filme bem legal? Você assiste todo filme bem legal, ele vai ter dificuldade, ele vai ter obstáculo, ele vai ter superação, ele vai ter momentos de dor, ele vai ter momentos de alegria. Então, assim, olhe para o filme da sua vida achando que você está fazendo um bom filme dessa vida, com tudo que a vida te apresentar, para chegar ali no último dia, você olhar para esse filme e falar: "Ok, missão cumprida". Ai, que maravilhosa, gente. Oh, muito obrigada, eu quero você na minha vida. Pessoal, então é isso. Não esqueçam de curtir as nossas redes sociais. Curta lá, dê seu like, nos siga, sempre conteúdo fresquinho, novinho e super atual para vocês, aprenderem, né, e enfim. Tá certo? Um grande beijo e até a próxima.